Tá a fim de fazer uma fezinha e ganhar até R$ 100 de bônus utilizando o nosso cupom FBUTECO? KTO.com. Acessa, link aqui embaixo na descrição. E você falou do Flamengo, sobre a incapacidade da diretoria do Flamengo, que eu absolutamente concordo. Também. Mas assim, a gente se pegou diante dessa decisão de trazer o Felipe Luiz como técnico. A gente até fez um vídeo esses dias numa live comentando sobre isso. E diferente do que eu estava vendo, eu não vi a sua opinião antes, mas diferente do que eu estava vendo por aí, comentaristas falarem que estavam muito preocupados e tal, até pelo histórico da diretoria do Flamengo de errar bastante e tudo mais, de meter os pés pelas mãos e de ter trazido muitos técnicos só nesse período de Abel Ferreira no Palmeiras e que não deram certo e tudo mais, é muita gente. Eu falei, cara, eu acho que é uma aposta interessante, pô, é um movimento que a gente vê acontecer, se acompanha bastante futebol sul-americano. A Argentina faz muito isso, né? Esse cara que é um jogador identificado com o clube, que tem um preparo intelectual diferente e que de repente está ali, cara, treinando o time sem ter que passar por grandes... Igual o Rogério passou mais ou menos por isso, mas o Alex teve que treinar o Avaí, a base do São Paulo, e para se um dia chegar... Aqui a gente tem meio que essa cultura de o cara tem que ganhar, passar por um monte de coisa para chegar. Mas na Argentina não é necessariamente assim. Eu falei, cara, o Felipe Luiz é um cara diferente, eu acho que é... E aí, beleza. Isso ao contrário do que eu tava vendo. Aí, faz um jogo, que é um puta de um jogo, a gente assistiu ontem, né? Foi ver junto num bar e tal. Lembrou? Já muda completamente. Não, porque não sei o quê. Esse cara vai destruir, que é o novo Jorge Jesus, é o melhor jogo. Aí, cara. É o melhor jogo desde o Flamengo em 2019. Como que a gente transforma a imprensa em menos imediatista? Difícil, né? Muito difícil. Eu sofro muito, muitas críticas, muitos ataques nas redes, porque eu costumo, assim, não supervalorizar nem a derrota, nem a vitória. Uhum. Assim, quando perde, não é o fim do mundo, e quando ganha, não significa que é o campeão do planeta. Tudo tem o porém. Aí alguns falam assim, sempre tem um mais, né, Eugênio? Sempre tem um mais. É claro, qualquer coisa tem um mais. Tudo tem o seu porém. E é importante a gente... É claro que às vezes o cara fica assim, poxa, mas eu tô tão empolgado, eu tô tão feliz, eu tô comemorando, e você vem aqui para dizer que não é bem assim. Cara, desculpa, mas o meu papel é esse. Eu não tô ali para ficar jogando validando confete, a tua... nem jogando confete, nem enterrando ninguém. Porque às vezes quando vem uma derrota, no dia seguinte... Vem aquela frase assim, vexame, vergonha. Eu falei, peraí, tem outro time do outro lado. Calma aí, vamos entender o que está acontecendo. Eu procuro sempre, assim, ponderar. Nem tudo não é maravilhoso, nem tudo é um fracasso completo. Vamos tentar entender o porquê das coisas. Eu acho que a grande questão é essa. O porquê das coisas. O Felipe Luiz era um projeto do Flamengo. Ainda enquanto jogador, ele já dava sinais claros, atuou como comentarista, se destacou como comentarista, fazendo leitura tática, capacidade de comunicação, experiência, futebol internacional. Ali, antes de terminar a carreira de jogador, já se vislumbrava que havia um futuro técnico. E o Flamengo abraça esse projeto. O Flamengo traz o Felipe para trabalhar na sua categoria de base. Então, era óbvio que em algum momento ele chegaria ao time principal. Esse era o projeto. Ele recentemente conquistou, né, a vitória sobre o Olympiacos, naquele torneio intercontinental de sub-20, e ele ficou bem na fita. O que eu acho é que precisaria um pouco mais de tempo para chegar num ponto mais próximo da maturidade necessária para enfrentar a pressão que é o Flamengo. É claro que, enquanto jogador, ele já conhece a pressão que é o Flamengo. Só que, enquanto jogador, ele divide a responsabilidade com outros tantos e com o técnico que está acima dele. Aqui não, na função de técnico, ele responde pelo time como um todo. Ele conseguiu fazer um jogo inicial que deixou uma boa impressão. Eu fiz os meus poréns também hoje no programa da manhã e já estou recebendo muita pancada por aí. Quais? Eu acho que a grande virtude dele foi anímica, acima de tudo. Ele fez uma coisa que, assim,
foi tirar as amarras do time. O jogo posicional. Não, acho que o Tite nem era tão posicional assim. A questão toda é que o time do Tite, ele era um time assim, com medo de arriscar. Quer dizer, eu cheguei numa determinada situação do jogo, que eu tenho uma marcação na minha frente, eu vou girar e tocar a bola para o lado ou para trás, ao invés de tentar passar. Sabe? E eu acho que o time ontem tentou passar. Vou para cima, vou arriscar o drible, vou arriscar um passe vertical. Se perder a bola, não tem problema, eu vou tentar recuperar essa bola com muita intensidade ali atrás. Mas eu não vou deixar de arriscar. O Tite, ele passava uma imagem de muita timidez, assim, não podemos correr o risco de perder essa bola de jeito nenhum. Então, isso não é só o Tite, tá? Isso é um movimento que tem acontecido no futebol nos últimos anos. Os jogadores perderam muito o ímpeto que eu cresci vendo, o ímpeto... O drible? De driblar, de ir para cima. Sim. Aliás, estava vendo semana passada uma estatística muito interessante sobre isso. Da diminuição do número de dribles, isso no futebol europeu, inclusive. E da região onde esses dribles acontecem hoje. Hoje, os dribles acontecem em duas situações. Claro, na sua maioria, que são até estranhas, né? A primeira delas é no campo de defesa, que são os dribles usados para sair da marcação sob pressão. E ali, então, é permitido o drible, porque às vezes você não tem um outro recurso. E fora isso, no ataque, são dribles só ao lado da área. Nas extremidades. Nas pontas. Nas pontas. Porque ali, se você perder a bola, dá para recompor. Ok, você consegue recuperar. Então, o futebol caminhou no sentido de você inibir o drible porque é o risco de perder a bola. Então, só vai driblar naquela fase final do ataque ali, 1 contra 1. E eu estava acostumado a ver o drible... O Brasil institucionalizou isso, né? Sim. Demais, né? A gente não vê drible no futebol brasileiro. Sim. É raro. Cara, uma coisa que às vezes eu me cobro, parece boba. O jogador chega cara a cara com o goleiro, ele não dribla mais o goleiro. Nossa, tem um vídeo de 10 minutos do Ronaldo driblando o goleiro, assim, tipo... Futebol nacional. Mas era uma coisa normal. Era uma coisa do jogador brasileiro. Do futebol brasileiro. Sim, chegou ali, balançou, pedalou, saiu do goleiro, toca... Não, hoje o cara tem medo de driblar o goleiro. Então, assim, eu acho que... Aquele come que o Coutinho deu ontem no gol... Poucos caras fazem hoje, que é você vai chutar, o cara entra na frente, dá o come, deixa o cara na saudade e faz o gol. Isso eu paguei um pau pro gol, porque era um gol que a gente via muito, a gente não vê mais, cara. E é raro, aí vira um golaço. É raro, Aí vira um golaço. Aí vira um golaço, que não, antigamente era só um gol. Puta, mais um gol do Ronaldo. Mais um... Tá ligado? Exatamente. Então é isso, eu acho que o Felipe tirou as amarras do time, mas até porque o Felipe teve 2 dias de trabalho, não dá para cobrar um time compactado, um time mais organizado, um time que dê menos espaço ao adversário, um time que, sabe, que a gente olha para o campo e vê... Não tem ainda isso, não tem. Não tem. Foi um time lançado à frente, né, que tinha alguns conceitos de superioridade numérica na fase do jogo ali, ou traz a bola para cá, vou ter mais gente aqui para inverter de repente para o outro lado. Tem alguns conceitos ali, mas não dá para cobrar que o cara em 2 dias tenha transformado o Flamengo numa máquina. Porque, assim, o time do Jorge Jesus, que é a inspiração de muita gente, é o sonho do torcedor do Flamengo, era muito equilibrado. Muito. Nossa, defensivamente era muito bom. Não corria muito risco, né? Ele dava pouquíssimas chances aos adversários. Então, é claro que o Jorge Jesus também não fez isso da noite para o dia. Sem dúvida. Ele teve ali algumas semanas, como o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil, para trabalhar. América, ali, né? E ele foi construindo o time nesse período. Então, eu acho que esse time de ontem, acho que a grande questão tá livre das amarras. Vai, arrisca, tenta. Isso é muito bom. Agora, ainda é um time que precisa ser melhor organizado para que seja mais efetivo. Porque ontem, por exemplo, teve 2 bolas na trave que poderiam ter dado um empate ao Corinthians, que seria injusto, porque foi o jogo. Eu vi muita gente falando que ontem ficou claro, principalmente torcedores, né? Ficou claro cobrando o elenco do Flamengo. Por que não corria assim com o Tite? Por que não jogava assim com o Tite? Aí eu vi uma análise do colega, do Wallace Borges, lá da TNT, ele falando, cara, não tem como falar que os jogadores derrubaram o Tite. O que o Felipe fez ontem foi só posicionar o time para correr certo. Você concorda com isso? Assim, o Flamengo correu certo e corria errado com o Tite? Não acho que assim, é a expressão de cada um, né? Eu não acho que seja assim, não corriam com o Tite.
Mas é que a organização que o time tinha, a proposta do Tite era diferente da proposta do Felipe Luiz. Sabe? Assim, Mas a ideia de jogo é outra. Mas a intensidade foi outra. Porque Foi ontem, acima, meu... teve uma Cara, intensidade se você olhar... Tipo, naquele confronto individual que acontece o tempo todo, você via os caras indo para todas as divididas com um pouco mais de... Será que não tem uma parada anímica também? Me causa espécie o comentário do Marcelo Bielsa, que ele deu uma entrevista tem alguns meses. Acho que foi na época de Copa América, que ele falou: trabalho do técnico, sobretudo, a maior característica que um técnico tem que ter é trabalho de convencimento. Quando eu vejo esse jogo do Felipe Luiz, apesar de a gente poder analisar taticamente, essa questão de ter mais liberdade, que também foi nítido, eu concordo, mas parecia que, eu vendo assim, na minha cabeça vinha, o Tite perdeu o poder de convencer esses caras. Não é que os caras queriam derrubar. Eu acho que perdeu. Animicamente os caras estavam... Mas olha só, eu acho que são várias fases do jogo, tá? Você tem vários momentos do jogo. E eu acho que o grande pecado do time do Tite no Flamengo era o momento final. A proposição final da conclusão. Ele cometeu falhas de recomposição defensiva, sim. Mas se a gente pegar, especialmente os 2 últimos jogos, com o Peñarol em Montevidéu e com o Atlético Paranaense, domingo, o Flamengo não sofreu defensivamente. O Peñarol não conseguiu encaixar contra-ataque nenhum em Montevidéu, conseguiu no Rio, mas ele ajustou. E era um Flamengo dominante. Se você pegar volume, quantidade de posse de bola, duelos vencidos, era um Flamengo que controlava a partida. E aí tinha dificuldade, uma vez de posse de bola, de transformar isso num jogo mais agressivo. É uma coisa que irritava muito, que é o toque para o lado. Não tem verticalidade. Gira, 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 gira. Até postei também essa semana, na segunda-feira, ou no domingo à noite ainda, um gráfico dos passes do Flamengo. E até o Vilani, na transmissão do jogo de domingo com o Atlético Paranaense, ele falou: olha o U. O U é assim, né? Você gira a bola para lá e para cá. É o que o Guardiola mais odeia no livro dele. E você olha o Flamengo domingo contra o Atlético Paranaense e é isso, é um U. É o U. Um U gigante. E não tem bola vertical. E isso me incomodava muito e eu acho que era o grande problema do time do Tite. Isso é orientação do técnico? Só pode ser, porque mudou. Sabe? E ontem foi um time que, às vezes, assim, o cara correu mais para recuperar a bola, tá correndo mais. É porque, às vezes, ele não tá posicionado no lugar ideal, como ele estava melhor posicionado no domingo passado. Só que a questão defensiva é uma, e aí, o que você faz quando tem a bola? Vai para dentro ou, peraí, toca para o lado? Eu acho que a grande... Estou tentando simplificar, sabe? Porque eu não gosto muito de entrar em tatiquês, essas coisas, porque acho que você tem que falar para o público de forma mais ampla. Mas para tentar explicar, quem viu os 2 jogos, até o jogo de quinta-feira com o Peñarol, era um Flamengo que girava a bola de um lado para o outro e não verticalizava. Ontem era um Flamengo que ia para dentro. Eu acho que essa é a grande diferença. Livrar o Flamengo dessas amarras. E você acha que a forma como o Tite sai do Flamengo... Eu tenho pra mim que esse talvez tenha sido, tirando a seleção brasileira em questão de clubes, o melhor elenco que ele teve à disposição na carreira dele. E você acha que ele ter dado errado, digamos assim, ter fracassado no comando do Flamengo, dá uma diminuída, talvez, no tamanho que ele chegou no Flamengo, agora na carreira dele, pra sequência? Dá. Como deu na do Sampaoli. Sampaoli não voltou a trabalhar, né? Como deu na do Paulo Souza, como deu de outros que passaram por lá. O Menec. É um clube que pode te levar a um patamar muito alto, mas também pode te derrubar de uma maneira muito forte. Né? Ele tritura o técnico, ele exige muito, porque não se quer só vitórias, se quer vitórias com um bom futebol. É um time que demite ou não renova o contrato de um técnico que ganha a Libertadores e a Copa do Brasil. E traz o que perdeu para ele. E traz o que perdeu para ele. Sabe? Assim, para mim, o absurdo dos absurdos. Por quê? Ganhou a Copa do Brasil e Libertadores. Mas na reta final do Brasileiro, não jogou bem. Gente... Depois você ganhar, vai cair muito, né? Inevitavelmente, né?
Cara, você ganhou 2 competições gigantescas. Não há registro de um time que tenha vencido as 3 nesse formato que a gente tem no futebol atual. Esse formato, não. O Atlético Mineiro chegou perto disso em 2021. Caiu na semifinal para o Palmeiras pelo critério do gol fora de casa. Aquele gol do Dudu. Que o Piquerez Foi do toca Verón. pro Verón, ele faz a jogada. O Verón que faz a jogada. A falha do zagueiro do Atlético. Né? Ali, então faltou um jogo que seria, se ele passasse, seria a final da Libertadores. Sim. Mas não chegou. Não chegou. E nenhum outro consegue chegar, porque é muito difícil. É um calendário que exige muito, é muito desgastante, é muito problemático. E eu acho que para isso funcionar, eu só consigo entender o que o Dorival fez. Colocar um outro time no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo tem condições de botar um time competitivo no Campeonato Brasileiro e teoricamente, guardar os titulares para as Copas. Mas, desde o início do ano eu tenho falado isso, já conversei com pessoas da comissão técnica, nunca passou pela cabeça deles fazer isso. Mas o Jesus não fez isso, né? Não fez, mas ele foi eliminado da Copa do Brasil. Mas ganhou Libertadores e Brasileirão. Com recorde de pontos. Porque ele teve folgas durante algumas... Ele foi eliminado relativamente cedo daquela Copa do Brasil. Ele saiu nas quartas pro Atlético, né, de Paranaense. Foi logo que ele chegou. O primeiro jogo dele foi o jogo de ida com o Atlético Paranaense e no jogo da volta ele é eliminado. E ele tem dificuldade no início, ele perde o jogo pro Emelec, ele perde pro Bahia. Aliás, que o Felipe Luiz ficou marcado porque não correu, né? Tomou um contra-ataque e tal. Ele sofre ali uma pressão inicial, só que como ele tem semanas livres, que são as semanas de Copa do Brasil, ele consegue ir ajustando o time. Ele ganha a volta do Emelec nos pênaltis. Ele ajusta muito o time na parada da Copa América. Isso é o início do trabalho dele. Isso foi antes? Ele estreia, o que o Eugênio tá falando. Ele teve dificuldades, perdeu alguns jogos. O início foi um início problemático. Depois que ele perde para aquele jogo pro Bahia, ele passa a ter semanas livres. E são essas semanas livres que vão fazendo com que ele monte o time e encontre a formação ideal. Eu me lembro de um comentário que eu fiz na época, quando o Flamengo ele se classificou contra o Emelec nos pênaltis, no sufoco, no Maracanã, e ele iria enfrentar o Inter na próxima fase da Libertadores. E havia ali um espaço de um mês, né, de uma fase para outra da Libertadores. E eu falei, olha, a gente não sabe. Eu acho que o Flamengo passou pela turbulência e agora ele vai ter um mês para chegar contra o Inter em uma condição melhor. As pessoas, não, mas o Inter está bem melhor e tal, no debate lá. E acabou que o Flamengo chegou melhor que o Inter e passou, e depois acabou sendo campeão. Sim. Essa questão do Tite, eu acho que... Agora, tô curioso para ver a carreira dele. Você tinha falado, né? Que ele pode voltar pro Corinthians. Eu falei que eu acho que se o Corinthians eventualmente cair, que eu não acredito, acho que o Corinthians não vai cair, mas se acontece isso, não tinha circunstância melhor para ele se reconectar ao corintiano, abraçando o time num dos momentos mais difíceis de sua história. Acho que a narrativa estaria pronta. Seria bom para ele, que abraçaria até um projeto menos ambicioso para começar a conhecer o elenco, deixar a sua cara, que subir para a primeira divisão até o Carille consegue, né? Vamos combinar, não é tão difícil assim. Então ele poderia ali voltar a ganhar o carinho do torcedor, porque se abraçar um time na segunda divisão, é todo mundo que topa um desafio desse. Mas, se isso não acontecer, se o Corinthians ficar na primeira divisão, provavelmente o contrato eu não sei nem até quando vai o contrato, talvez eu acho que vai até o fim do ano que vem, eu não sei, do Ramon Dias, mas eu acho que ele permanece, e aí, para mim, o Grêmio passa... Porque eu vejo um ciclo se encerrando entre Renato Gaúcho e Grêmio, as coletivas estão complicadas, ele vem sendo muito criticado por lá. Mas a questão, Rodolfo, não é exatamente se ele vai se recolocar, eu acho que vai. Ele ainda é um nome grande no cenário do futebol brasileiro. A questão é ele se recolocando no mercado, o quanto ele vai conseguir. Se ele vai conseguir de novo ser competitivo e conquistar títulos, como ele costumava fazer antes. Não sei, me parece um Tite perder um pouco do vício.